Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Inicialmente eu queria pedir a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição e o like no vídeo para que nós possamos crescer. Quero eu também dizer a você que a nossa live de hoje, terça-feira, às 10h30 da noite, está confirmada. Certamente vamos enveredar pela madrugada, tal como fizemos na noite anterior, ao lado do companheiro Fred, uma live realmente espetacular que eu te recomendo, companheiro rubro-negro, que assista. Acima de tudo, uma live que entretém aqueles torcedores que de fato têm insônia, que dormem tarde, que estão trabalhando e que precisam de companhia na madrugada. Portanto, hoje está confirmada a nossa live às 10h30. Eu, meus amigos, me debrucei agora no computador para que pudesse gravar um vídeo, e eu confesso a vocês que versaria sobre a zaga do Flamengo, sobre o Pablo, Arão, Fabrício Bruno, que é algo que também vai nos preocupar quando esses jogadores retornem. Por exemplo, o Pablo já pode ser relacionado amanhã. Acredito que o Paulo Souza vai escalá-lo desde o início, mas vai acabar promovendo a transiência desse jogador paulatinamente, assim como o Fabrício Bruno, tem o Ayrton Lucas. Então eu ia gravar esse vídeo e iria versar para vocês aqui sobre a minha opinião sobre como esses jogadores deveriam ser inseridos dentro do grupo. Mas aí, fazendo aquela resenha, aquele resumo costumeiro no site Coluna do Flamengo, que eu sempre indico para vocês, porque no meu entendimento é uma fonte muito importante de notícias do futebol, especialmente do Flamengo. Eu recomendo sempre o Coluna do Flamengo. Eu me deparo com isso aí. Braz defende compra de Belga e compara a situação de Gabigol em 2020. E eu precisei gravar esse vídeo porque eu não vou guardar essa angústia sozinho, não. Eu tenho que dividir isso com vocês. Eu sei que tem um ou outro que vai me criticar, vai falar que eu sou desumano, mais uma vez, que eu estou perseguindo o jogador, mas não é nem ao jogador que eu faço a crítica, é ao Marcos Braz mesmo, que só pode ser o pai do Belga. Não é possível, obviamente, guardando respeito ali pelos familiares do Belga, mas usando uma expressão que é até corriqueira para dizer sobre como pode ser possível que o Braz proteja tanto o jogador que de fato não rendeu no Flamengo, que não rende no Flamengo, que nós não sabemos se vai render, porque, entenda uma coisa, o contrato dele expira de empréstimo agora no dia 30 de junho, e meus amigos, nós estamos quase em maio. A verdade é essa, quase em maio. Então o Belga teria aí 2 meses para poder apresentar um bom futebol que justificasse esse valor altíssimo, o que ele não fez até agora. Ao contrário, inclusive entregando pontos e títulos importantíssimos para o Flamengo, como foi o caso da Libertadores. Então eu não vou guardar essa angústia sozinho, não, porque eu quero dividir aqui com vocês e mostrar o que o Marcos Braz foi capaz, ou até onde ele é capaz de fazer, de agir, para poder contratar o Belga. Porque olha só o título: Braz defende compra do Belga e compara a situação do Gabigol em 2020. Aí na hora, eu estava na rua, tinha ido buscar o meu pai na fisioterapia, ele estava entrando no carro, eu vi aquilo, eu falei, não, eu tenho que ler. Aí contei pro Miguelão, o Miguelão falou assim, pô, mas não é possível outra vez, se eu agora tô lendo exatamente o que ele escreveu. Vejam bem e analisem, porque é uma fonte crível, o Coluna do Flamengo. Vice-presidente de futebol do Flamengo relembrou a contratação em definitivo do atacante rubro-negro. Ou seja, ele está comparando a performance do Gabigol em 2019 com a do Belga em 2021. É inacreditável! É inacreditável que o companheiro tenha dito isso. Olha aqui, depois da derrota para o Palmeiras, na final da Copa Libertadores da América, ainda em 21, Andrés Pereira se tornou um dos jogadores mais criticados pela torcida do Flamengo. Óbvio. Pior derrota da história do Flamengo daquela maneira, claro. Claro que ele ia ser criticado. É óbvio. Aí está aqui. Após ter cometido o erro fatal que culminou na perda do título, o clube da Gávea seguiu com o planejamento de comprar o atleta em definitivo. Mas, de um tempo para cá, a certeza deu lugar à dúvida.
o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, avaliou a situação e chegou a comparar, isso é uma excrescência. O Marcos Braz é o pai do belga, o Marcos Braz é doido. Chegou a comparar com a contratação em definitivo do Gabigol em 2020. Isso é uma das maiores pérolas do futebol que eu, nesses anos todos, pude perceber. Isso é uma disfarçatez. O companheiro Marcos Braz precisa passar óleo de peroba na cara dele para fazer essa comparação estapafúrdia com o cara, meus amigos, que fez 2 gols na final da Libertadores. Ele quer comparar o cara que fez 2 gols na final da Libertadores e que teve um ano glorioso em 2019 com o belga que entregou a paçoca na Libertadores. Fernando Gil, você está exaltado? Tô, mas eu não podia guardar isso comigo. Eu quero dividir isso com você. Eu quero que você se exalte também. Olha isso. E o meu reclame é com o Marcos Braz. Aí depois aqui, queria deixar registrado quando contratamos o Gerson. Olha isso. O questionamento foi o mesmo em relação a pagamento, valor. O Gerson, um monstro. O cara que eu disse, Flamengo não vai conseguir contratar outro igual. Aliás, o pai do Gerson hoje esteve lá no Ninho e falou que o Gerson vai voltar. Um dia. Me animei, porque eu falei, não tem igual. Não vai conseguir contratar igual. E aí quando anunciaram o nome do belga, muitos aí, mesmo sem conhecer o jogador, já disseram que ele ia ser o titular e que nós não teríamos saudade do Gerson. Mas o cara quer comparar com o Gerson também. O Marcos Braz, vocês me perdoem o termo aqui, mas ele só pode estar de sacanagem. Isso é uma sacanagem. Meus amigos, eu te digo uma coisa. Isso aí é uma obra ficcional. O companheiro é lunático. Porque ele quer comparar com o Gerson também. Vamos lá. Até do Gabigol, quando se falava de números, tinha questionamentos. O belga, de fato, teve uma fatalidade em um jogo importante, com certeza. Isso é um peso adicional no processo. Disse em entrevista ao Sport TV, antes de completar. Meus amigos, é o seguinte. Isso aí é a mesma coisa que negar que 2 mais 2 é igual a 4. O companheiro quer botar como resultado da equação de 2 mais 2 igual a 4, 5, porque ele quer proteger o jogador. E ele é o vice-presidente do Flamengo. E eu vou te falar uma coisa, meu amigo rubro-negro. O Flamengo vai contratar o belga. Porque não se trata, meus amigos, do erro que ele cometeu, que foi colossal, insuperável, inesquecível. Nós nunca vamos olvidar o erro desse jogador. Nunca. Mas daí, se ele estivesse jogando bem antes e se estivesse jogando bem depois, tudo bem, mas o companheiro não está jogando. Você me desculpa, vou ter que usar aqui um termo mais agressivo, mas é o único que pode realmente simbolizar esse momento. O companheiro não está jogando porra nenhuma. Nenhuma. E o cara quer comparar com o Gabigol e quer comparar com o Gerson. Isso é lunático. Isso é uma excrescência. Isso é uma aberração monumental. Isso é algo indescritível, inusitado. Isso é utópico. Parece que eu estou sonhando vendo uma coisa dessa aqui, que o cara chegou a comparar o belga com o Gabigol com o Gerson. É muita vontade de contratar o jogador. E aí segue ele com a pérola. Quando a gente fez a primeira proposta, o United disse, vocês precisam vir aqui para a gente tratar alguns temas. A gente foi lá, esse é português dele. Estamos usando o tempo que estamos aptos para fazermos as avaliações de pressão da torcida interna, temos que ficar atentos, mas temos que ser mais frios para a decisão. O companheiro ainda tem que achar que tem que estar frio. Só não contratou, meu amigo, sabe por quê? Porque a torcida está indo contra e tem um grupo de associados, não aqueles puxa-sacos lá do Landim, de maneira incondicional. Não esses. Esses lutam, são esses que fazem a pressão interna, inclusive até porque tem membros da diretoria que não concordam com essa história. Finalizou o companheiro. Belga pertence ao Manchester, está emprestado ao Flamengo desde agosto de 2021. Começo desse ano, o rubro-negro intensificou as conversas com o clube inglês para tentar contratar de forma definitiva o jogador de 26 anos. Mas ao ver que o volante não conquistou muito espaço com o Paulo Sousa, a diretoria esfriou as negociações com os europeus. Eu nem sei se isso é verdade também, porque o Paulo Sousa insiste em escalá-lo todos os jogos. O companheiro está sempre no time e na maior parte das vezes titular. Eu não reconheço isso não. Eu acho que ele tem espaço com o Paulo Sousa. Eu só não sei por que o Paulo Sousa também, que é um jogador, ex-jogador experiente e técnico, eu não sei também o que ele está enxergando no companheiro.
Porque eu vou te falar uma coisa, se eu tiver algum dia a oportunidade de fazer essa pergunta para ele na coletiva, que eu não consigo, eu vou dizer, o que você enxerga no belga? Eu vou perguntar para ele. Sinceramente, porque ninguém consegue me explicar isso. E minha indecisão sobre a renovação do contrato com o Flamengo, belga continua trabalhando com o elenco rubro-negro com foco nos próximos jogos da temporada. O belga, inclusive, estará à disposição do técnico Paulo para a partida contra o Palmeiras. Provavelmente vai entrar como titular. Mas eu queria que você frisasse isso aqui. Eu não vou guardar isso para mim. Não. Eu vou deixar você puto também, companheiro rubro-negro. Vou deixar você puto. Eu não posso. Realmente não posso guardar isso para mim. Ia gravar o vídeo sobre a zaga, tive que gravar sobre isso aí. Porque é diferente, entendeu? Eu já gravei outros vídeos desse, mas daí, ao companheiro, tá escrito aqui, e ele deu essa entrevista no Sport TV, o companheiro comparar a contratação do belga com a contratação do Gabigol, o cara que foi o melhor jogador do Flamengo no ano de 2019, o cara que me faz 2 gols numa final de Libertadores em 2 minutos, o cara que nos deu a glória eterna, obviamente o Mister, os outros jogadores também, mas o Gabigol foi o símbolo dentre os atletas daquela conquista. O cara, quem não lembra do Gabigol metendo aquele gol depois da falha do Pino ali, correndo ali para a bandeira do corner, tirando a camisa e fazendo, pelo amor de Deus! Caramba, o cara quer comparar com isso, ainda quer comparar com o Gerson também. Meus amigos, é o seguinte, me desculpem aqui, saudações rubro-negras para vocês, até mais tarde, 10h30, live raiz aqui, vou falar mais sobre isso. Não podia guardar isso para mim. Saudações rubro-negras, meus amigos, você aí que atenue a sua irritação da forma que você quiser. Se inscreva aí no canal, deixe o seu like, até 10h30.